Olá, começando mais um episódio do nosso Vitrine Alternativa, esse podcast sempre apresentando serviços, produtos, ideias, orientações, tudo isso para você que nos acompanha no YouTube, no nosso canal Central Podcast. Aliás, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver novidade, e vem novidade por aí dentro do nosso Central Podcast, tá? Aguardem, aguardem. E aproveita também e já deixa o seu like, isso fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do Vitrine Alternativa, dentro do nosso canal Central Podcast. Vamos falar de direito hoje, novamente aqui dentro do Vitrine Alternativa. E olha, sempre temos assuntos importantes a serem tratados nessa área do direito. E hoje a gente vai falar direito PCD, polêmica em relação às bets, tem prejudicado muitas famílias. Vamos falar também de golpes, tudo isso com a nossa convidada de volta ao Vitrine Alternativa. A gente falou que tinha que voltar novamente para falar de vários outros assuntos. Daqui a doutora Marina Elaine, advogada, aqui com a gente para participar mais uma vez do Vitrine Alternativo. A gente gosta assim, quando a pessoa volta, né? Sinal que o bate-papo foi legal. Tudo bem, Tudo doutora? bem, André. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, com certeza. Tem muito assunto ainda para a Tem. gente tratar aí ao longo do tempo. Tem, legal demais. Doutora Marina Elaine, que já esteve aqui com a gente para falar de outros assuntos, falou de advocacia empresarial, falou da questão preventiva, né, de advocacia preventiva, falou dessa golpe de falso advogado, tem tantos golpes. Aliás, vamos começar com esse assunto, já que a gente Vamos. falou de golpes. Primeiro, resolveu a questão do seu golpe lá, que Resolvi. a Ainda inteligência artificial permaneceu. passava se passou por Agora, você? sim, a voz, né? Eles estão clonando as vozes Exato. e agora eles estão um pouco mais sofisticados com relação a nós. Ainda eles estão Tá. simulando audiência, simulando alguns vídeos com IA, utilizando realmente das imagens para fazer com que, né, o cliente do outro lado acredite que esteja falando com o advogado. Mas ainda bem, nenhum cliente meu caiu nisso aí, porque eu sempre respondo muito rápido o WhatsApp, né? A gente Tá. está ligado aí tanto na web como no celular. E aí o meu número de telefone não mudou, né, meu número de telefone é o mesmo aí há 20 anos, então a gente consegue dar uma resposta imediata, mas infelizmente alguns outros colegas ainda estão sofrendo com isso. E falando de golpe, agora tem o golpe do falso gerente, né, o golpe de convênio de saúde, Nossa. tá assim cada vez pior a inteligência, né, se eles É. usassem essa inteligência para o bem, né, acho que as coisas seriam diferentes. Mas vamos lá então. Vamos lá, Você tem recebido então, doutora, a senhora tem recebido vários, clientes, casos, isso. vários casos em relação a isso, de golpes. Primeiro explica esses golpes aí, que tipo, como é que acontece? O falso gerente, Falso gerente. como é que Como que funciona? está acontecendo agora? Não sei de que forma ainda eles conseguem ter acesso a que o gerente do banco, ao gerente da sua conta, muitas vezes no período das férias. Então eles conseguem um acesso que o gerente vai sair de férias, eles entram em contato com o cliente, se passando por aquele número, claro que é um número falso, e dizendo que: "Olha, eu sou gerente da sua conta", e com todas as informações, investimentos, número da conta, tudo que a pessoa tem ali. E a pessoa acredita que está falando com o gerente, porque ela detém daquelas informações nesse caso. E teve um caso, não foi comigo isso, não foi com o meu cliente, mas um colega compartilhou com nós, que um cliente dele chegou a transferir um investimento que tinha, na ordem de R$ 500.000, Ó. para uma conta do bandido. E aí, Então, doutora? é comum isso, eu tenho parentes na minha família que são gerentes, vira e mexe eles colocam no status do WhatsApp, compartilham nos grupos de família, então estão se passando por mim. Então, assim, quem é gerente de banco tem que tomar muito cuidado, o que a gente está recomendando aí para os clientes é não conversar pelo WhatsApp, ainda que pareça ser o número do banco, com o gerente. Entre no aplicativo do seu banco, geralmente todos os bancos têm aquele chat que você pode se comunicar com o gerente, e aí você entra em contato por ali, né, dependendo da demanda que você tenha, ou se você for interceptado pelo, né, suposto gerente, entre em contato por esse chat, que é o aplicativo confiável do seu banco, e pergunta: "Olha, você mesmo que está me mandando essa mensagem? Recebi uma mensagem desse número, tal", para que não façam nenhuma operação. Então eles estão utilizando disso, não sei como, André. Eles descobrem que o gerente vai sair de férias e conseguem esses acessos. E rever esse dinheiro? Então, Difícil, aí né? depende, cada caso a gente tem que analisar, tem que ver em que circunstância que foi,
porque geralmente os números que eles utilizam são números recentes, são números muitas vezes com DDD de outra cidade. Então, tudo isso tem que ser apurado. Na maioria das vezes, ainda quando não se estava no golpe da falsa central, quando eles faziam interceptação por telefone, ou mandavam um link, e às vezes ligavam para o cliente, né, se passando por ser uma equipe de segurança do banco, a gente consegue reverter, por quê? Justamente pela fragilidade e falha na segurança do banco. Isso demonstra uma falha da segurança dos bancos, porque o bandido consegue ter acesso a informações que às vezes o próprio cliente não tem. Ele consegue o número da conta, ele consegue a quantia de investimento, o acesso que tem na conta, o cartão de crédito. Então, como que isso vai parar na mão dos bandidos? Isso é uma falha na prestação de serviço. E amparado pelo Código do Consumidor, você consegue reverter isso. E o tribunal está entendendo dessa forma. E aí tem que entrar com uma ação, demonstrando tudo isso, coletando todas essas provas para que você realmente possa aí reverter, né, algum prejuízo que você tenha. Aí entra na questão do LGPD, Da porque os LGPD bancos também, deixaram por essa vazar esses falha. dados. Exatamente. Da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Cara, que coisa. Então é preciso ficar atento. Essa dica é muito importante, viu, doutora? Sim. Falar com o Não, e chat e agora tudo mais. tem um pior que chegou para nós também, Hum. que é do convênio médico. O que que É, aconteceu? isso eu também A quero saber como é que cliente, funciona. ela tinha uma cirurgia marcada. É o golpe do convênio médico. É, golpe do convênio médico. Claro que eu não vou mencionar o nome do convênio, mas ela tinha uma cirurgia marcada e entraram em contato, como sendo do convênio dela, que ela ia fazer a cirurgia pelo convênio, com todos os dados dela. Nome, CPF, o nome do médico, o nome do procedimento que ela ia fazer, tudo isso. E aí falaram: "Dona fulana, aqui é do convênio, né, tal, e a gente tem aqui já", ela já tinha autorização do convênio para poder fazer a cirurgia. "Nós precisamos só de uma atualização de cadastro, a senhora precisa que a senhora preencha um formulário, e existe a opção da senhora vir preencher aqui ou a gente manda um motoboy para casa da senhora, para a senhora ter esse documento e preencher e tal, e a senhora só paga o custo disso". Claro que ela optou por fazer isso dessa forma. A pessoa se dirigiu, né, o bandido se dirigiu até a casa dela com uma maquininha, ela o custo seria aí de R$ 12, né, do frete, e ela passou, né, quando ela viu lá, ela viu escrito R$ 12, e aí depois quando ela foi ver, na verdade ela passou R$ 25.000 em 7 parcelas ainda, parcelado, né, o golpe parcelado, por um nome específico de uma pessoa física, na cidade de Itanhaém, né, nesse caso específico. Então a gente teve que entrar, primeiro ela fez a contestação junto ao banco, o banco ignorou, não considerou, né, esse golpe que estava ali declarado aí no Uhum. caso. E ela nunca teve, embora ela tivesse esse limite de cartão, né, tanto que autorizou, mas não era do feitio dela fazer isso, então isso também é importante frisar, porque o banco ele tem que perceber essa operação suspeita, e isso é uma outra falha na prestação de serviço. Então a fatura dela, por exemplo, de cartão de crédito era de R$ 89. Como que no mês seguinte uma pessoa vai gastar R$ 25.000? Né, não é para eles acharem esquisito perguntar, mandar né, "Olha, é a senhora mesmo que está fazendo essa compra e tudo mais?". Não fizeram nada disso. Então, medidas de segurança da parte do banco, zero, nenhuma. E aí tivemos que acionar tanto o convênio médico como também o banco para que suspendesse esses pagamentos, né. Aí teve que fazer boletim de ocorrência e tudo mais. E a fragilidade, o pior disso tudo, André, além, claro, da raiva que a gente passa, do prejuízo financeiro que as Uhum. pessoas estão tendo, é sobre o aspecto moral, né, aquela dor moral, a sensação de invasão, a sensação de impotência que você tem. E assim, é uma palavra até meio forte, mas é como se a gente fosse violado, Sim. né, na questão, né, dos nossos dados pessoais. Então, essa pessoa, você imagina como que ela foi para a cirurgia, né, fazer a Nossa. cirurgia, nervosa, Com R$ 25.000 com a vinte e cinco menos. mil reais a menos, que não era nem dela, né, era crédito, Meu não era, Deus. entendeu? E Meu Deus. sabendo que a pessoa, por uma falha nesse convênio médico dessa prestadora de saúde, ela, né, teve algum vazamento de dados, não tomaram as devidas cautelas, e não só dela, né, quantos aí não tiveram mais nesse sentido, e a pessoa, né, o bandido teve acesso aí a dados sensíveis, né, protegidos inclusive muito mais pela Lei Geral de Proteção de Dados, como o nome do médico, o procedimento cirúrgico que ela ia fazer. Então assim, realmente é muito, assim, devastador, né, Uhum. essa questão. E para a pessoa se recuperar também, né, então, a cautela que a gente passa,
E é que, assim, o que a gente tem que falar hoje? Desconfiem de tudo, De tudo, né. desconfiem de tudo. Nesse caso específico, doutora, como se trata de uma LGPD e referente a até um Ao vazamento de dados, né. segredo médico, são dados Sim, médicos, que é sim, muito mais sigiloso, né. exatamente. Isso é mais por esse meio do vazamento de dados Uhum. médicos, é muito mais fácil ela rever esse dinheiro, num eventual processo ao convênio por deixar vazar dados tão importantes, ou ter o dinheiro por meio de descobrirem quem é o autor do golpe e conseguir recuperar esse dinheiro? Olha, descobrir quem é o autor do golpe é muito difícil, né. O que se precisava ter para uma coisa mais efetiva e combativa, é não autorizarem muitas vezes, porque hoje em dia a facilidade que você tem para abrir uma conta bancária pelo meio digital é muito simples, né. As questões das linhas de telefone, né, eu sou da época que do plano de expansão da telefone, que era Verdade. caríssimo ter um telefone, a gente não tinha, minha mãe pagava por Trocava mês. telefone por carro. Exato, Olha era isso. até tinham as ações da telefone. É, Então, assim, hoje você tem uma linha de telefone muito simples, e não se faz nenhum critério, a gente não tem esse critério, né, como que eu acho que eles tinham que ser mais rigorosos nesse sentido. Qualquer um pode ter uma linha de telefone, um chip telefônico e começar a enviar mensagem para quem quiser e aplicando golpe, né. sim, Então, acho que tinha que começar por ali, mas a efetividade, com certeza aí, né, que a gente espera no êxito dos processos, é que possa reparar, né, amenizar o prejuízo que ela teve. com certeza. E doutora, é algo complicado, porque esses golpes acontecem, são frequentes, a gente pede, para as pessoas terem cuidado, mas cada vez mais essas pessoas estão Sim, eles estão se se aperfeiçoando reinventando, né. mais, Isso que é o infelizmente, problema. isso mesmo. Deixa eu entrar num outro assunto que Vamos acho que é lá. interessante também dentro dessa imensidão de temas. Aí não é golpe, mas é como se fosse essa questão Uhum. das bets, Sim, as pessoas se autogolpeiam, não sei se é o é mais termo. ou menos isso. Que coisa essa questão das bets, doutora, Sim, porque isso estraga famílias, estraga tem destrói, prejudicado, né, destrói famílias, destrói. destrói a vida das pessoas. Conheço vários casos de pessoas Uhum, que tiveram, depressão, que uhum. tiveram que fazer tratamento, porque perderam tudo, perderam Sim, economias da família e tudo mais. Aí tem um ponto específico e é já uma determinação da justiça, isso. permitindo, por exemplo, que a esposa, a mulher no caso, ou companheira, companheiro, porque tem Uhum. mulheres que jogam também, Sim. que o companheiro ou a companheira possa pedir a separação por conta de danos financeiros causados pelas bets. Explica como é que funciona isso. Isso, vamos lá. Teve uma decisão recente pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e a gente acompanha todas essas decisões, que permitiu uma separação de corpos, que a gente é a terminologia jurídica que a gente utiliza, desse casal, porque na verdade ele já havia comprometido toda a reserva de dinheiro disponível em banco, já tinha vendido o carro, e aí a mulher, já vendo tudo aquilo, né, o envolvimento que ele estava, e claro, a dependência, né, porque é um vício, isso vira um vício, e a gente não sabe até onde a gente tem ou não isso, né, esse vício. E né, no caso dessas apostas, elas têm um conteúdo viciante. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né. E aí ela pediu na justiça essa separação de corpos e que aquele imóvel que sobrou, que seria a casa, a moradia deles, fosse gravado com a indisponibilidade, para que ele não pudesse oferecer isso em pagamento em troca dessas dívidas de jogos. E o juiz autorizou. Então, assim, é uma inovação nesse sentido, porque, ela estaria se, né, tendo um divórcio forçado, entre aspas, talvez não sei, né, a intenção dela se era ou não separar, principalmente nesse momento que ele também está precisando de ajuda, mas ela também tem que preservar o patrimônio que ela, obviamente, ajudou a construir, que é o patrimônio da família. Então o juiz teve já esse olhar atento e colocou, né, gravou, que a gente chama, com a indisponibilidade, para que realmente ele não usasse isso como forma de pagamento aí nos jogos. Que coisa. Então, a partir de agora, a família, ela pode tomar essa decisão Sim, com se base nisso, se né, tem já o abre precedente. se tem alguém dentro do núcleo familiar que está fazendo apostas com bets, o patrimônio da família está indo embora, indo embora, indo embora. Uhum. Eu não falo só de esposa, mas vamos para Sim, um caso em extremo de geral, filho. filhos Os também. filhos vendo os pais indo dispensando o patrimônio da família. Uhum. Como fazer nesse caso? Porque não tem como separar, mas os filhos podem, adotar o patrimônio da família,
ficar sob a responsabilidade deles para evitar mais perdas? Como é que funciona? Então, geralmente, se é um imóvel só que tenha, né, ele geralmente é gravado como bem de família. E ainda se não for gravado como bem de família, a orientação que a gente passa é nesse sentido, para que vá até um cartório que está registrado esse imóvel, que seria o cartório de imóveis, e faça essa gravação de indisponibilidade. Mas aí, no caso do filho, o imóvel não vai estar no nome dele, vai estar no nome do pai e da mãe. Mas a mãe, né, ou o pai, né, quem não tiver, né, aí no caso com esse conteúdo viciante, fazer essa gravação, e o filho pode muitas vezes também tentar, ainda dentro da esfera do direito, se ele for maior de idade também, né, aí no caso, ele tentar blindar a parte dele na herança. Porque a gente sabe que enquanto os pais forem vivos, eles podem, obviamente, dispor dos bens. Eles não há ninguém é obrigado a deixar herança. Uhum. Mas a lei, ela protege uma reserva. Tanto que, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais e eu quiser doar 50 mil para você, ou melhor, 100 mil para você, a lei não me permite. Por quê? Eu tenho que deixar uma reserva para minha sobrevivência. Então, a brecha jurídica seria nesse sentido. Então, se ele está dilapidando tudo né, e você vai ver que a consequência é que até ele vai ficar sem alguma coisa para a sobrevivência dele, e aí quem vai pagar a conta depois? Vai sobrar para esses filhos? Não que eles queiram já um adiantamento de herança, não é isso. Mas tentar a proteção nesse sentido, para que pelo menos metade do patrimônio fique reservado para a família, né, ou para o pai e para a mãe, para que eles realmente não disponham de tudo. E, né, ainda mais nessas condições. Porque, assim, muito se fala, né, da questão da Bets, e não queremos causar polêmica, mas a gente, né, o ser humano em geral, não tem equilíbrio para isso. Você não sabe a hora de parar. Ninguém sabe quem tem ou não a predisponibilidade, inclusive biológica, genética, de ter um gatilho de um conteúdo viciante. Então, pode fazer, que nem esses dias eu vi uma postagem, igual começou o cigarro, né? Eu sou da época do cigarro, e, nossa, as propagandas de cigarro eram lindas, né? Sim. Com avião, cavalo, né? Aquelas cowboy, nossa, aqueles momentos, liberdade, né? Te passava essa impressão. Era menina, nunca tive intenção de fumar. E aí depois começaram a vir aquelas fotos horrorosas de câncer de pulmão, impotência, problema coronário, que a gente sabe. Mas isso não inibiu, André. As fotos feias, né, nos maços de cigarro não inibiu, porque aquelas pessoas já estão viciadas. Elas têm que procurar ajuda de outra forma. Sim. E a mesma forma, Bets, não adianta você colocar lá, isso aqui vai acabar com a sua vida. Olha, cuidado, não aposte muito. Esquece. Você entendeu? O que é o melhor? Não ter. Não ter, né? A justiça pode determinar a interdição de uma pessoa se a família perceber que a pessoa está perdida no vício, apostando nessas bets, e com isso até ter o direito de gerir, fazer a gestão do patrimônio da família? Sim, isso é perfeitamente possível e vai depender muito mais de um laudo médico até nesse sentido, se a pessoa desenvolveu alguma patologia, que na maioria das vezes ocorre, né, que é essa dependência. Eu já fiz uma interdição, teve um caso já, não específico de bets, mas era uma pessoa que gastava demais, então ela gastava o dinheiro dela de pensão, gastava o dinheiro do filho da pensão e ficava sem nada, né, assim, ela tinha compras em excesso. E aí a gente entrou pedindo a interdição, claro, baseado num laudo médico. E na verdade, a gente fala interdição, mas o termo jurídico correto é tomada de apoio de decisão. Então, qualquer coisa que envolvesse financeiramente ou alguma questão patrimonial, a filha precisava estar junto para autorizar a mãe fazer. Entendeu? Então, aí é perfeitamente possível e se cabe aí também no caso das bets. Mas o principal é o quê? Se passar por um médico, ver o grau de comprometimento, né, até onde a capacidade civil dele está comprometida, e isso só é aferido com a medicina, né, com o psiquiatra. Pode ser depois que passe até por uma perícia judicial para se comprovar que ele não teria condições de estar gerindo, né, a própria vida, e aí por isso precisaria do apoio, seja da esposa ou dos filhos, né, maiores de idade, aí no caso, para envolver as questões patrimoniais. É perfeitamente possível, sim. Isso é muito interessante. Olha, diante das circunstâncias, doutora, do que a gente vai tem caminhar visto, para isso, né?
Porque. E é um vício. Eu lembro quando proibiram também os bingos, lembra? Tinha os Nossa. bingos aqui em Sorocaba, foram Sim, proibidos, né? sim. Fala-se muito da liberação dos cassinos, que isso poderia trazer aí o turismo e tudo mais. Acho que entra no mesmo fator, né? Seria uma regressão, na sua opinião, doutora? Assim, eu entendo até a questão do governo, talvez, de regulamentar para aumentar a arrecadação de imposto, né? Alguma coisa assim, sair da clandestinidade também. Só que são coisas que geram conteúdo viciante. É a mesma coisa quando a gente cai na polêmica a questão, né, do uso da maconha, né? Uhum. Liberar ou não o uso da droga. Agora a gente sabe que tem um princípio ativo dela, da cannabis, que inclusive é utilizada de forma medicinal, tudo mais, e com grandes avanços, né? Com Sim, grandes sim. repercussões para quem precisa disso, né? Me parece que é muito bom. Mas, assim, é diferente, porque uma coisa é você usar para um tratamento terapêutico na dosagem correta e nem é, né, a droga em si. Outra coisa é você liberar geral. As pessoas não têm maturidade para isso. É como se a gente ainda fosse criança, né, maneira de Uhum. falar, engatinhando nisso tudo. E muitas vezes é que nem a questão do álcool, né? Eu falo muito isso para os meus filhos em casa. O álcool, ele é uma droga liberada, ele é uma droga legalizada. Sim, Né? Não tem essa diferença. Da mesma forma que, né, a droga destrói, o álcool também destrói as famílias, sim. né? Porque você também não sabe se você vai ter ou não essa predisposição para você virar um alcoólatra. E hoje ela é uma doença incapacitante, inclusive. Você não pode demitir. Uhum. Tem vários casos aí da pessoa chegar embriagada no serviço. É motivo para justa causa, a lei garante isso para o Sim. empresário para demitir. Só que se ele vai na justiça com laudo de um psiquiatra, de um médico, de um psicólogo, que seja, falando que ele bebe porque ele tem depressão, acabou. Reverte a justa causa, ele tem que ser reintegrado e o patrão tem que continuar né, aguentando ele ali, muitas vezes chegando embriagado. Você entendeu? E por quê? Porque na cabeça, mas é liberado, né? Você pode chegar em qualquer lugar, você compra, né? Uma Sim. cerveja, aguardente, né? Alguma bebida mais forte. Mas você entende que isso deixa de ser um problema individual e passa a ser um Com problema certeza, coletivo, coletivo, social. né? Um problema social. Então, assim, ainda falta muita coisa para ser feita. Ainda falta muita coisa para ser feita. Porque as pessoas, a gente não sabe os limites de cada um. As Sim. pessoas, né? A gente não tem essa noção. Não, e o problema é assim, tudo bem, a droga, a bebida, O jogo. o jogo. É que assim, eu ia fazer uma separação, porque a droga, a bebida, você vai lá, compra, muitas vezes lógico, você vai gastar um dinheiro, um Sim. recurso. O problema dos jogos é que você tá jogando o bem-estar da sua família. Sim. É o investimento da sua família. Sim. Porque não, eu ganhei já uma vez, eu vou recuperar. E eu acho que essa sensação de perder e tentar se recuperar que é o pior de tudo. Porque a daí bebida, ele você fica... bebeu, acabou ali, entre aspas, né? Sim. Tem uma finitude, né? Porque quando você, meu Deus do céu, eu gastei as economias. Não, mas eu vou procurar um agiota e vou recuperar, porque eu ganhei já. E ele acredita nisso, né? E aí você toma decisões dentro do jogo Sim. erradas, equivocadas. Sim. Quando você tem que fazer toda uma análise. Eu sei que tem gente que vende estatísticas, doutora. Nossa. Pra jogar. Pra jogar. Para as Entendi. bets. É incrível. E é um mercado fortíssimo. Entendi. Tem gente que paga pra ter isso. essas estatísticas, pra ter essa consultoria. Lamentável, né? Pois Lamentável. mas é o E que até tem, o é a futebol realidade, né? perdeu a graça, né? Perdeu. Há quem diga que tem muita gente aí que acontece muitas coisas no futebol aí que... Os meus filhos entendem disso. O meu mais velho, ele comenta muita coisa, daí ele fala, né? Porque tal jogador teve uma atitude estranha, né? Por exemplo, ele provocou um cartão, né? E é umas coisas, assim, ridículas. Ele falou que uma vez também tinha até duas personalidades aí famosas, que existiam apostas, né? Que ele vinham para ver se eles iam reatar o relacionamento. Então, eu falei, gente do céu, incrível, tudo virou aposta. É incrível, Né? Tipo, eu vou fazer uma aposta hoje, qual a probabilidade de chover? Daqui a pouco tá assim, né? Então, e aí pra você ver, mas isso tudo é fuga, né? Com certeza. Fuga da realidade e a maneira, né, infelizmente, que algumas pessoas acham de ganhar dinheiro fácil, Com né? certeza, esse é o problema. Doutora, tem tanto assunto pra gente tratar. Sim. Eu queria falar um pouco mais de, eu acho que um outro caso que é muito frequente, que são os motoristas que procuram a Carteira Nacional de Habilitação, PCD. Certo. Existe uma dificuldade, a gente viu que houve restrições nas regras para se ter uma carteira PCD. Sim.
há dificuldades, hoje está mais difícil a pessoa ter esse direito de ter uma carteira PCD e conseguir benefícios? Certo, vamos lá. O que aconteceu? Antes, qualquer patologia, assim, que pudesse ocasionar uma deficiência, ainda que não uma deficiência grave, mas que você constatasse por um exame com um médico e tudo mais, e dentro de uma listagem também de algumas, né, que existiam, você conseguia aí fazer a alteração da sua habilitação para a categoria que a gente fala, né, para pessoa com deficiência. E aí, dependendo da onde fosse a patologia, você muda a categoria. Então, é A, G, são outras letras lá. Lembrando que na maioria das vezes você perde também, para quem tinha habilitação de moto, você perde a habilitação de moto. Certo. E por que o governo fez isso? Justamente para beneficiar as pessoas que existiam, que têm essa patologia, para que pudessem comprar um carro automático, para facilitar, né, melhor do que o mecânico, e com a isenção de impostos, no caso, tanto imposto federal como imposto estadual aqui no estado de São Paulo, e também com o IPVA, deixaria de pagar o IPVA. E aí abriu uma porteira gigante, né? Então, e aí muitas pessoas que talvez não tivesse, né, uma gravidade tão séria, mas era um direito e ela foi atrás e conseguiu. Aí o governo, vendo isso, o que ele fez? Ele deu fechou um pouco aí a porta. Então, primeiro, ele chegou a tirar a isenção do IPVA geral, né, dessas pessoas com deficiência. E agora o laudo, né, é feito pelo IMESC, que é um instituto do estado de São Paulo aí. Hoje tem as clínicas conveniadas que fazem. É um laudo muito mais elaborado, ele consegue ver incompleto, fazer outras medições, não somente baseado no laudo do que estava escrito ali, né, do que o seu médico escrevia, e antes também tinha o laudo do Detran, e nisso ele classifica agora, no caso do IPVA, por exemplo, para 3 graus de lesão, a leve, a moderada e a grave. E no caso de lesão leve, não se tem mais a isenção do IPVA. Então é assim hoje que está funcionando. E também, para você poder mudar a carteira, você teria que passar, antes de fazer a alteração, por uma junta médica, já administrativamente, coisa que também antes não se tinha, né, essa exigência. Mas assim, eu vejo com preciosismo até do governo, nesse sentido, até para também não tirar a vez, né, de quem realmente precise. E aí também a gente esbarra nas crianças neurodivergentes, nas crianças que muitas vezes possuem autismo. O autismo também, ele tem um grau de classificação. A criança também vai ter que passar pela perícia e tudo mais para ver a questão do IPVA. Mas para o imposto... Mas aí vai para os pais, seria isso ou não? Não. Como funciona? Quando por exemplo, a criança, eu ou o pai, como, né, pais, a gente não muda a habilitação. Porque daí o carro, o benefício é do menor. É daquela criança. Então, ele que vai passar em perícia, ele que, né, que vai ser... o benefício é para ele. Tanto que o carro fica em nome dele. E o que acontece muitas vezes que as pessoas chegam até o escritório, até essa semana eu atendi uma pessoa assim, quando eles fazem a compra, porque o processo ele é todo administrativo, André. Você vai lá, você dá entrada no IPI, dá entrada no ICMS e tudo mais, vai seguindo, né, o sistema é autoalimentado, faz todo o procedimento, ok, comprei, consegui a isenção, vou lá e compro o carro, sai em nome do meu filho, beleza. Só que para eu vender esse carro, eu preciso de uma autorização judicial. E a maioria das pessoas não sabe disso. Entendeu? Por quê? Qualquer bem, móvel ou imóvel, em nome de um menor, precisa de autorização judicial. E aí os pais se deparam com aquilo, muitas vezes já estando fazendo um negócio com outro carro, que vai comprar o carro ainda para pôr no nome do filho novamente, mas não consegue vender, né? Você não pode, sendo pai ou mãe, ir no Detran e assinar o recibo em nome do seu filho sem esse alvará judicial. E aí é um processo, você tem que entrar com essa ação, tem o Ministério Público que defende os interesses do menor para ver se a documentação está toda certinha, e tem a prestação de contas que a gente fala, que é a exigência do carro novo voltar para o filho. Né? Então, essa aquisição nova que você vai ter, esse carro precisa estar em nome da criança novamente. E aí a gente junta esse documento no processo e o processo encerra. Tá? Esse é o principal hoje desafio, talvez, dessa questão? No caso dos pais, sim. Mas assim, o alvará é um procedimento, é um processo judicial, mas é um procedimento simples. Se tiver tudo de acordo, não é rápido.
né, depende muito da vara judicial que cair. A gente atua aí a nível nacional, então tem algumas, né, outros estados que andam um pouquinho mais rápido Tá. mesmo, mas Rio de Janeiro, por exemplo, demora muito, né, peguei processos lá. E aqui em Sorocaba também, aqui a gente tem uma demanda grande nas varas de família, então eu tô achando que tá um pouco mais rápido até esse ano do que o ano passado. Tá. Mas São Paulo, por exemplo, ainda que seja um volume gigante, né, de comarcas lá, é um pouco mais rápido que aqui. E também lembrando o quê? Que não basta só, se você não comprar, o carro em nome dele, do filho, você pode vender e deixar isso depositado judicialmente. E aí você vai usando o dinheiro, tem um caso no escritório assim, que a gente comprovou o pagamento da semestralidade da criança na escola, que é uma escola caríssima em São Paulo, Uhum. e que vai dar o valor do carro. Então o juiz já liberou metade do dinheiro, a mãe foi e pagou a semestralidade, e a outra metade vai ser liberado depois. Então esse dinheiro fica reservado numa Tá. conta judicial e só vai ser liberado para as despesas daquela criança. No mais, para quem pretende tirar ou ter benefícios, que Vale a é pena PCD, ainda. vale a pena? Vale. Ainda é fácil? Quando envolve menor, né, no caso aí, que tem alguma patologia, é mais simples, porque você não precisa, né, trocar a sua habilitação. No caso, né, quando você vai pedir, você pessoalmente, que você é o habilitado, não é o conduzido, e tenha que mudar sua habilitação, você tem que estar muito bem amparado com os laudos médicos seus, e também quando for passar nessa clínica que é conveniada, que seria a perícia do IMESC, que a gente fala, explicar, né, não deixar somente o médico que está ali, tirar as conclusões dele, leva os exames, conversa, explica as deficiências que você tem, né, às vezes é um problema de coluna, algum problema de ombro, alguma coisa assim, uma limitação que você tenha, explica certinho, né, então, na maioria das vezes é concedido. Eu peguei um caso agora que ela teve que passar por uma perícia judicial, porque parece que ela foi curada, né, porque na verdade ela concluíram que ela não era mais PCD, e ela é PCD, ela tem uma deficiência gigante, ela não consegue erguer o braço para escovar o cabelo. Então, passou por perícia agora e a gente está aguardando para ver, né, o que que o perito vai concluir nesse caso, porque realmente na perícia né, do IMESC que tinha sido feito, não concedeu nada aí no caso. Entendi. E nesse caso dos pais que compram os carros, em nome dos filhos, o principal problema é no momento de revender, então, os É a carros? venda, você não pode vender sem alvará judicial. Carro em nome de menor, qualquer bem em nome de menor de idade, você precisa do alvará judicial. E isso se aplica também para pessoas interditadas, né, curateladas. Às vezes a pessoa já é maior de idade, mas tem uma interdição que o pai ou a mãe é o curador dele. Também precisa do alvará judicial nesses casos. Vender esse carro, então, começar a negociação sem ter esse alvará é Não, atrasar tudo. atrasa tudo, atrasa tudo. Então, quando que eu não preciso do alvará? Quando eu, por exemplo, adulto, plenamente capaz, não sou interditado, mas sou uma pessoa com deficiência, tenho minha habilitação alterada, eu vou vender o carro normalmente. Eu não tenho restrição alguma nesse sentido. Agora, pessoas interditadas, menores de idade, precisa do alvará judicial, senão não vai vender. E aí só a justiça, só procurando um advogado, Só então. procurando um advogado para estar fazendo isso. É somente advogado. Às vezes as pessoas, né, numa visão simplista: "Ah, eu preciso Eu lá resolvo. de um papel lá do juiz". Não é. É. Papelzinho do juiz, não é bem assim, né. Então, Mas eu resolvo, não 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 adianta, não não vai adianta, adiantar. não vai adiantar. Doutora, olha, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui, sempre trazendo esclarecimentos para vários assuntos, e assuntos que, são sempre novidades, né, você vê bets, essa questão do PCD que é algo muito importante, esclarecimentos Sim, importantes, golpes, enfim, tudo isso que é fundamental trazendo a sua orientação. Esse é o nosso objetivo aqui no Vitrine Alternativa também, né, abrir os olhos de quem está nos acompanhando para evitar cair nesses golpes ou buscar uma orientação de profissionais especialistas sobre esses assuntos. Obrigado mais uma vez por estar aqui, eu que doutora. E agradeço, eu vou ter que André. reforçar o convite para voltar novamente, né. Vamos Sempre marcar para a convidada, gente viu. voltar sim, tem bastante coisa para falar e parabenizo vocês, né, com essa preocupação aí de Legal. de manter, né, os seus, né, ouvintes, né, os Exato. seus Internautas, né. internautas, né. Agora A ouvinte, ouvinte é tudo, né, espectador, é tudo. espectador, É. é, para que realmente tenha esse conteúdo, né, Legal. não só da minha parte, como dos outros profissionais que você traz aqui, porque eu acredito que a chave, né, para tudo é informação, é conhecimento, né. Com isso a gente consegue resolver, né, bastante É coisa. verdade, doutora. E esse é o nosso objetivo mesmo, né, trazer
muitas vezes assuntos que ficam perdidos por aí, então a Sim, gente tenta trazer aqui para debater dentro do Vitrine Alternativa. Obrigado mais uma vez, viu, doutora. eu que agradeço. Estaremos Vale. aqui novamente. Bacana demais. Já tá feito o convite então para uma próxima. E eu agradeço também você que está nos acompanhando mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like. Olha, esse conteúdo aqui, garanto que vai ajudar muita gente. Então compartilhe esse vídeo também para você atingir um número grande de pessoas e orientar aquela pessoa que tanto precisa dessas dicas, desses conselhos da doutora Marina Elaine. E fica com a gente aqui, porque tem mais novidade no Vitrine Alternativa toda semana podcast novo, um episódio novo, trazendo ideias inovadoras, produtos sendo oferecidos. É o espaço que as pessoas têm para divulgar e falar um pouco mais do seu trabalho, divulgar suas ideias, enfim, esse é o nosso objetivo, tá bom? Gente, ficamos por aqui, agradecendo demais a participação de todos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.